Imagina acordar em uma planície que se estende até o horizonte, sem uma árvore, sem um morro, sem uma cidade à frente, apenas neve, vento e silêncio. Esse lugar existe na Mongólia e durante o inverno a temperatura ali pode despencar para 50 graus negativos, frio o bastante para congelar pele exposta em menos de um minuto. Para a maioria de nós, uma única noite exposta a esse frio seria o fim, mas no meio dessa imensidão, famílias inteiras de pastores nômades vivem em uma habitação que parece, à primeira vista, frágil demais para o que enfrenta. Feita só de madeira, lã, corda e fogo. Hoje, de peça por peça, você vai entender o que essa casa esconde por dentro. Para entender o que torna essas habitações tão eficientes, primeiro é preciso entender o inimigo. A Mongólia fica localizada na Ásia Central, entre a Rússia ao norte e a China ao sul, e boa parte do seu território é coberta por uma planície gigantesca chamada estepe. E essa estepe não é apenas fria, ela é exposta. Não existe uma floresta para conter o vento, não existe um vale para guardar o calor, não existe um vizinho a 200 metros para pedir ajuda. O ar circula livre sobre milhares de quilômetros e quando o termômetro despenca para menos 40, 45, menos 50, a situação muda completamente. Não é mais desconforto, é um ambiente onde uma pessoa exposta começa a perder consciência em minutos. Ferramentas de metal grudam na pele. A umidade do hálito congela dentro do nariz. E à noite, com o vento, a sensação térmica fica ainda pior, porque o vento arranca o calor do corpo bem mais rápido do que o ar parado consegue arrancar. Os pastores que ocupam essas planícies há mais de 3.000 anos, muito antes mesmo do Império Romano existir, não tinham concreto, não tinham vidro duplo, não tinham aquecimento elétrico, tinham madeira, lã, corda e fogo. Com isso, precisavam construir um abrigo que não falhasse nunca, porque na estepe, falhar uma vez basta. Essa habitação tem nome: Ger. E é a partir daí que começa a engenharia que vamos explorar. A primeira coisa que chama atenção quando você se aproxima de uma dessas habitações é a forma. Ela é redonda, baixa, sem cantos, sem ângulos retos, sem paredes planas. E isso não é uma escolha estética, é a primeira linha de defesa contra o frio. Pense em uma parede quadrada no meio da estepe. O vento bate de frente, é forçado a parar e despeja toda a sua energia naquele ponto. O canto entre duas paredes vira uma armadilha onde o ar gira em redemoinho e arranca o calor. Agora pense em uma forma curva. O vento chega, encontra a curva e contorna. Ele desliza pela superfície e segue adiante, sem agarrar, sem atravessar. É a mesma lógica que faz um avião cortar o ar ou um iglu aguentar tempestades polares sem desabar. E tem mais, a porta do Ger, por tradição, fica voltada para o sul. Não é misticismo, é geometria. Uma questão de onde o sol passa no céu durante o ano. Como a Mongólia está no hemisfério norte, o sol cruza o céu sempre pelo lado sul. E no inverno ele fica mais baixo, atravessando a porta quase de frente, o que significa mais luz natural, entrando justamente na época em que mais se precisa de aquecimento. Ao mesmo tempo, as costas da casa ficam voltadas para o vento gelado que costuma vir do norte, descendo direto das estepes da Sibéria. Antes mesmo de qualquer material isolante entrar em cena, a forma da casa já está fazendo metade do trabalho. E esse vai ser um padrão ao longo do vídeo. Aqui, o desenho importa mais que a força.
Por baixo do que se vê de fora existe uma estrutura que precisa atender a uma exigência aparentemente impossível. Ela tem que ser firme o bastante para aguentar tempestades de neve e leve o bastante para caber nas costas de um camelo. E sim, a Mongólia tem camelos, adaptados ao frio extremo, com uma pelagem grossa que cresce no inverno e cai no verão. Pastores mongóis não vivem parados. Eles se deslocam várias vezes por ano, seguindo as estações, e a casa precisa ir junto. A solução são 3 peças de madeira que se encaixam como um quebra-cabeça. Primeiro, as paredes. Elas são feitas de varas finas cruzadas e amarradas, formando uma estrutura parecida com uma treliça de jardim. Quando você abre essa peça, ela vira parede. Quando fecha, vira um amarrado compacto de varas. Funciona como uma sanfona. Por cima, dezenas de varas longas se inclinam para o centro, formando o teto, como os raios de uma roda de bicicleta. E no ponto onde todas essas varas se encontram, no alto, existe um anel de madeira. Esse anel sustenta todo o teto e, ao mesmo tempo, deixa uma abertura circular voltada para o céu. Por enquanto, guarde essa abertura na memória, beleza? Porque ela vai voltar daqui a pouco e mudar muita coisa. O esqueleto inteiro pode ser montado por 2 pessoas em cerca de 1 hora e desmontado no mesmo tempo. Madeira, corda, encaixe. Sem prego, sem parafuso, sem nada que se quebre na viagem. Se a engenharia desse Gero está te surpreendendo até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para não perder o que vem pela frente. Beleza? Porque a parte mais maluca ainda nem começou. Agora a casa tem forma e tem ossos. Falta a pele. E é aqui que aparece o detalhe que mais quebra a lógica dessa engenharia. A camada que segura o calor a menos 50 graus Celsius não é tijolo, não é pedra, não é concreto. É lã prensada. Um tipo de tecido chamado feltro. Diferente de um tecido normal, o feltro não tem fios trançados. Ele é feito batendo a lã com água até as fibras se entrelaçarem entre si e formarem uma placa densa, sem precisar de costura nenhuma. Vem direto das ovelhas do pastor e depois é amarrado por fora do esqueleto em várias camadas, uma por cima da outra. À primeira vista parece frágil, é macio, é fino, é o tipo de coisa que a gente associa a cobertor, não à parede. E ainda assim, ele vence o concreto no frio extremo. O segredo é simples e quase invisível. A lã não esquenta nada, ela não emite calor próprio. O que ela faz é prender o ar entre as fibras. E ar parado, sem se mover, é um dos melhores isolantes do planeta. Ou seja, ele bloqueia a passagem do calor melhor do que qualquer material sólido. É exatamente esse princípio que faz um casaco de pluma funcionar. As penas prendem o ar entre as fibras e é esse ar preso, não as penas em si, que segura o calor do corpo. E é por isso também que uma janela de vidro duplo gasta menos energia. Entre os 2 vidros existe uma fina camada de ar parado e é ela que impede o frio de entrar e o calor de sair. O feltro transforma a habitação inteira em uma bolha cercada por ar preso e o calor que está dentro não consegue escapar. O mesmo princípio do ar parado que isola o Ger é o que faz a garrafa térmica de aço inox manter o café quente o dia inteiro. Se você ainda não tem uma das boas, e eu sei o tanto que faz falta, aperta aqui no card na tela e adquira já a sua, viu? Vacila não. E tem outro detalhe importante. No verão, parte das camadas é retirada e a base do feltro pode ser levantada para deixar uma corrente de ar passar. No inverno, mais camadas são acrescentadas por cima. A casa muda de roupa conforme a estação. Ela respira com o ano. E todo esse isolamento só faz sentido se, por dentro, o calor for distribuído na medida certa.
forma, esqueleto e pele resolvem o que vem de fora, mas ainda falta o que acontece por dentro. E o coração dessa parte é um fogão a lenha. O detalhe importante é a posição. Ele fica exatamente no centro da habitação. Não em uma parede, não em um canto, no meio. Para entender por que isso muda tudo, pense em uma sala quadrada com o aquecedor encostado em uma parede. O calor sobe e se acumula daquele lado. O lado oposto fica frio, os cantos mais frios ainda. É preciso muita energia para que a temperatura se iguale na sala inteira e, na maioria das vezes, ela nunca se iguala mesmo. Agora pegue um espaço redondo e coloque a fonte de calor bem no centro. O calor sai em todas as direções e, como não existe canto, ele encontra todas as paredes ao mesmo tempo, na mesma distância. Não sobra zona fria, não sobra área esquecida. O ambiente todo esquenta junto. Some isso ao fato de que o teto é baixo e não existe corredor, não existe quarto separado, não existe um cômodo extra que precise ser aquecido sem motivo. O volume interno é compacto e volume compacto se aquece rápido, com pouca lenha. A geometria redonda e a fonte central trabalham juntas como uma só peça. Uma sem a outra perde metade da eficiência. Mas isso gera um problema novo. Se o fogo queima sem parar dentro de um espaço fechado e isolado, alguma coisa, em algum momento, vai dar errado. E é aqui que entra o detalhe que parecia um defeito. Lembra do anel de madeira lá em cima, no centro do teto? Aquela abertura circular voltada para o céu? Quando um visitante de fora olha pela primeira vez, a reação costuma ser sempre a mesma. Por que existe um buraco em cima de uma casa onde o objetivo é manter calor? Parece um erro de projeto? Parece o oposto do que faz sentido. Mas essa abertura é talvez uma das peças mais inteligentes de toda a habitação. Dentro de um espaço selado com fogo aceso o tempo inteiro, duas coisas acontecem sem que ninguém precise mexer em nada. O ar quente sobe, naturalmente, porque ar quente é mais leve. Ele encontra a abertura no topo e sai, levando junto a fumaça e os gases da combustão. E como esse ar quente está saindo, ele cria uma sucção lá embaixo. Mesmo no inverno, a base do feltro deixa pequenas frestas controladas propositais entre o tecido e o chão. Por essas frestas, ar frio e limpo da estepe entra lentamente, em silêncio. Não existe ventilador, não existe duto, não existe motor. A casa respira sozinha, movida pela física do próprio calor. Casas modernas, seladas para economizar energia, precisam resolver esse equilíbrio de outra forma. Elas ficam quentes, sim, mas sem ventilação adequada, podem acumular umidade e mofo. Por isso costumam usar sistemas elétricos para renovar o ar. A engenharia mongol resolveu isso há séculos, com um anel de madeira e uma abertura para o céu. Quente e respirável ao mesmo tempo, sem usar uma única tomada. Com essa última peça, a casa fica completa e é olhando para o conjunto inteiro que aparece o ponto central dessa história. Venha fazer parte do nosso time, viu? Se torne membro do canal mais curioso do Brasil. O link e mais informações aqui, na descrição para você. Agora, parado em pé no meio dessa habitação, tudo começa a aparecer junto. A forma redonda contornando o vento, o esqueleto leve que viaja com a família, o feltro prendendo ar invisível em milhares de bolsões, o fogo no centro espalhando calor para todos os lados, a abertura no teto puxando o ar usado e trazendo ar novo. Cada peça parece simples à primeira vista. Cada peça isolada não impressiona ninguém, mas é justamente aí que mora o ponto forte dessa habitação. Essa casa não funciona apesar de ser simples. Ela funciona porque é simples no lugar certo. Tire qualquer
um desses elementos do conjunto e o sistema desaba. Sem a forma redonda, o vento agarra, sem o feltro, o calor escapa, sem o fogo central, o espaço não aquece por igual. Sem a abertura no topo, o ar fica tóxico. Cada elemento existe porque os outros existem. E é por isso que essa casa não congela. Com 50 graus negativos lá fora, o fogo no centro gera calor o tempo inteiro. O feltro segura esse calor entre suas camadas de ar preso. A forma redonda impede que o vento da estepe arranque calor pelas quinas, porque quinas não existem. E a abertura no topo libera o ar usado sem desperdiçar o calor útil. O resultado é um ambiente onde, com o fogo aceso, a temperatura interna passa facilmente dos 20 graus positivos, uma diferença de mais de 70 graus em relação à estepe gelada do lado de fora. Tem registros de pastores saindo do guer de camiseta em manhãs onde, do lado de fora, metal congela na pele. Não é uma cabana primitiva, é um sistema térmico vivo que muda de pele com as estações, respira sem energia elétrica e ajusta o próprio clima sem precisar de nenhum aparelho. Uma casa moderna média com paredes grossas, vidros duplos e calefação central, aquele sistema que aquece a casa inteira com radiadores ou dutos de ar quente, depende de eletricidade constante para manter o conforto. Quando falta energia, ela para de funcionar. A habitação mongol não tem energia para faltar. Ela já vem desenhada para o pior cenário possível. E esse é o ponto que arquitetos e engenheiros hoje estão começando a redescobrir em uma área chamada arquitetura bioclimática, uma corrente que aproveita a forma da casa, os materiais e até a posição do sol para gastar menos energia. E a conclusão deles é simples. O conforto eficiente nem sempre vem de muros mais grossos. Vem de partes simples que conversam entre si. Talvez seja por isso que, depois de séculos, uma casa de madeira e lã ainda tem o que ensinar a prédios de concreto. A habitação mongol não venceu o frio com força, venceu com precisão. 50 graus negativos lá fora, ambiente habitável aqui dentro. Cada detalhe, do anel no topo à porta virada para o sul, está lá para resolver um problema específico. E juntos formam um modelo de eficiência que arquitetos ainda estudam hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, bora lá e comenta qual outro abrigo extremo você quer explicação por aqui na próxima. Até o próximo vídeo.